Olá, tudo bem? Eu sou a Camila da Infinity Cidadania e tô trazendo aqui para você mais um vídeo Verdades e Mentiras referente à cidadania italiana. Tá preparado? Vamos lá, confere comigo. Vamos falar agora de mais um assunto super pertinente para quem está buscando o reconhecimento da cidadania italiana, que é a retificação. E aqui nós vamos abordar a retificação administrativa e a retificação judicial. Se você está no momento de reunir essa documentação e você encontrou algumas divergências nessa documentação, calma, que para tudo tem jeito. O primeiro passo aqui que eu quero te dar como uma dica, como uma recomendação, é que essa análise de documentação seja feita por um profissional. A pessoa que não tem tanta experiência, quando ela vai analisar esse documento, pode ser que ela deixe escapar algum dado, alguma informação que é muito importante. E um profissional, ele vai ter um olhar mais clínico com relação a essa documentação, o que vai ser, mais assertivo e mais seguro para o seu processo, tá? Quando você está debruçado em cima de uma documentação que requer a retificação, o primeiro passo que você precisa se atentar é que o documento de nascimento do italiano precisa chegar aqui no Brasil apostilado. Por quê? É esse apostilamento que vai fazer com que esse documento italiano tenha validade aqui no Brasil. E se você precisar desse documento para fazer as retificações futuras, é de suma importância que ele esteja apostilado, porque é esse apostilamento de AIA que vai assegurar que esse documento possa ser utilizado independente se o processo vai ser administrativo ou judicial, tá? Então esse é o primeiro ponto que você precisa se atentar. Uma das dicas que eu sempre dou para as pessoas que eu converso, que querem reconhecer a cidadania, é se atente muito à maneira como você vai reconhecer a sua cidadania. Por quê? Se você for fazer o teu reconhecimento via administrativo, que seria uma residência na Itália, tenta averiguar com o comune que você vai realizar esse processo, se esse comune aceita algumas divergências de documentação. Mas veja bem, essa divergência pode ser uma letrinha, então, por exemplo, Bortolo com um L só, Bortolo com 2 L's. Então, pequenos erros, pequenas divergências, os comunes costumam ser mais tolerantes. Então, esse tipo de diferença geralmente acaba passando, sim, num processo de residência na Itália. Às vezes, uma diferença, como Bortolo, Bortoli. Então, pode ser, inclusive, que essa mudancinha aí de letrinha, se você incorporar isso na certidão negativa de naturalização, que é onde você pode colocar diversas variações de nomes, pode ser que o comune aceite que essa variação seja mencionado também na CNN, ok? Agora, se você optar pelo reconhecimento via consulado ou ação judicial, a primeira premissa é que você retifique absolutamente tudo. Por quê? Porque você não sabe como vai ser o entendimento do consulado e também não sabe como vai ser o entendimento do juiz que vai pegar a sua causa, né? Então, quando ele for fazer aquela leitura, quanto mais correto estiver, melhor para você, melhor para o seu processo. Se nessas divergências documentais que você encontrou, você quiser, realizar a tentativa de retificação administrativa, que é uma retificação junto ao cartório, saiba que não existe uma regra ou uma metodologia certinha que os cartórios devem seguir. Então, cada cartório tem a sua maneira de trabalho e você vai ter que se adaptar a essa maneira que ele coloca para você. Então, tem cartórios que eles exigem o preenchimento de requerimento, tem cartório que vai pegar esse requerimento e vai submeter a um juiz corregedor daquele cartório para ver se é autorizada essa retificação administrativa. E também vale ressaltar que não há um prazo estipulado para que esse cartório faça a análise e tampouco a retificação. Uma dica que eu te dou é, se você resolver tentar a retificação por forma administrativa, sempre faça essa retificação de forma cronológica. Então, ou seja, primeiro inicia numa certidão, depois que essa certidão foi retificada, você passa para a próxima e assim sucessivamente. Um outro ponto que você precisa também se atentar é,
Pode acontecer de um cartório aceitar fazer a retificação numa determinada certidão e o outro cartório, que é da outra certidão que vem na sequência, pode ser que aquele se oponha a fazer uma retificação administrativa e instrua você a, então, fazer essa retificação de forma judicial. Isso pode acontecer? Pode. E aí, não tem jeito. Aí, nesse caso, você vai ter que procurar, de fato, uma retificação judicial. Uma dúvida que as pessoas costumam ficar sempre é se a retificação administrativa é mais rápida que a judicial. E eu vou dizer para você que isso depende muito. Eu já tive casos de retificações que duraram uma eternidade junto aos cartórios, como já tive retificação judicial que aconteceu muito rápido. Então, isso também vai de cartório para cartório, né, de comarca para comarca, de fórum para fórum. Então, não há uma regra, mas geralmente a retificação administrativa, ela geralmente acaba sendo mais rápida que a judicial, tá? Se você fez a tentativa de uma retificação administrativa e teve uma negativa e vai ter que ingressar com uma ação judicial para fazer essa retificação, o recomendado é que você siga com todas as retificações, baseado em toda a documentação. É importante lembrar que você pode entrar com essa ação de retificação judicial na comarca de onde você reside ou na comarca de onde aquela certidão foi emitida, tá? Então fica aí essas duas opções. Se você ingressa com uma ação judicial, por exemplo, em São Paulo, e você tem uma certidão que precisa ser corrigida no estado de Minas Gerais, muito provavelmente o cartório vai pedir o cumpra-se dessa certidão, ou também pode ocorrer que esse cartório solicite a aprovação do juiz corregedor da comarca daquele cartório de Minas Gerais. O recomendado sempre é que um bom profissional faça a análise da sua documentação e que você recorra sempre a um advogado quando o quesito for retificação, um advogado que tenha de fato a experiência necessária, inclusive com cidadania. Por quê? Quando você pega um conjunto de certidões que precisam ser retificadas, você tem que sempre observar qual é a linha reta do italiano. Por quê? Necessariamente, eu não vou precisar corrigir um dado de uma pessoa que esteja fora daquela linha, entende? Só que muitas vezes, quando você ingressa com uma ação administrativa, pode ser que o cartório peça para corrigir, inclusive, aquele dado daquela pessoa que está totalmente fora da sua linha. E isso também pode acontecer com a ação judicial. Então, é importante que você preste bem atenção e separe os fatos. Os erros que precisam ser corrigidos da linha reta, que deriva do italiano, e os erros que são de pessoas que estão fora daquela linha. E que no momento que você peça essa retificação, principalmente judicial, você explique que você está priorizando apenas a linha reta, porque é essa linha que será considerada no reconhecimento da tua cidadania italiana, tá? Um ponto importante é que um processo de reconhecimento de cidadania, ele requer cautela e muita paciência, né? Você vai precisar esperar, vai precisar atender as demandas, né, dos cartórios, né, que tiveram que acatar as decisões judiciais e que eles vão pedir para você, né, o trânsito é julgado, cumpra-se e tudo mais. Então, é legal que você tenha aí, de fato, um advogado experiente ou uma empresa experiente fazendo o seu processo. Mas a minha dica sempre é: depois que esse profissional fez essa análise da sua documentação, tem o documento de nascimento do italiano e, se for também o casamento, todos os documentos apostilados para que você possa utilizar eles no processo, seja administrativo ou judicial. Tente elucidar de forma clara e objetiva quais são os dados que estão errados e como eles deverão constar. Sempre quando vier uma sentença, principalmente do meio judicial, observe qual foi a sentença dada e os dados corrigidos, porque pode ser que aconteçam erros também na digitação e tudo mais, então é importante que você confira e sempre siga a orientação da empresa ou do advogado, né, no formato de apresentação dessa ação. Isso é bem importante. No mais, se você seguir
todas essas dicas e essas regras, você terá o seu documento, então, retificado, e assim vai ficar muito mais fácil de você ter o seu processo aí 100% acatado com zero problemas. Então, tente primeiro retificação administrativa, em caso de negativa, você vai aí para o meio judicial. E se tiver ainda alguma dúvida com relação à retificação, a erros que podem ou não ser aceitos, erros que talvez possam ou não passar, é muito simples. Deixe o seu comentário aqui ou nos chame lá no WhatsApp que a gente vai sanar todas essas dúvidas. E óbvio, fica ligado aqui que logo logo eu trago mais um vídeo esclarecedor para você entre verdades e mentiras do reconhecimento da cidadania italiana. Obrigada e até mais!